Boa noite a todas e todos. Já estávamos aqui numa conversa informal. Saúdo a presença, né, de todos que estão aqui com a gente. A gente sempre comete o pecado de não ver a todos, mas seja a professora Melina, Miguel, Ronaldo, Amélia, Vera. Aqui a minha tela do Zoom permite que eu registre uma vez só. Então, Thomas, você tem até 30 minutos para as suas considerações sobre esse tema, que eu acho que é um tema de muita efervescência, né? muito difícil em vários sentidos, não apenas da teoria do direito, teoria constitucional, mas do momento político que nós vivemos. Depois nós passamos, então, aos debates. Beleza. Kátia, muito obrigado. Eu só estou enviando aqui o link para se alguém do meu grupo de pesquisa, algum dos orientantes quiser entrar para assistir. É uma honra estar aqui com vocês, assim, tenho acompanhado esses seminários e aprendo muito em cada um deles. E é muita alegria também encontrar pessoas queridas, próximas e que eu estou com muita saudade já há muito tempo, então vai ser ver a cara de vocês aí, né? Kátia, Vera, Ronaldo, Melina, tá sendo bem legal, já é uma maneira de você se sentir, Miguel também, se sentir útil, né? Nesse momento em que a gente está... eu, pelo menos, tenho ficado cada vez mais atribulado com atribuições administrativas, a gente deixa de lado aquilo que a gente mais gosta, porque está resolvendo problemas que vão surgindo, vão se multiplicando nessa pandemia, né? Bom, eu tenho discutido o tema dessa minha fala hoje há um certo tempo com alunos meus. Depois que teve o impeachment da Dilma em 2016, né? Começou a surgir uma explosão de dissertações, teses, trabalhos acadêmicos e pessoas interessadas em estudar o tema do impeachment. Eu comecei a estudar algumas coisas, eu cheguei a dar um parecer sobre uma questão processual para um deputado que me pediu na época, e ao fazer isso fui me interessando pelo tema do impeachment, sem aprofundar tanto, mas em contato com o que estava sendo produzido pelos outros, eu comecei a pensar mais sobre o impeachment, né? E aí comecei a ler, estudar na época, e algumas coisas me inquietaram bastante. Por isso essa pergunta não é uma pergunta que eu faço hoje, é uma pergunta que eu já venho fazendo há muito tempo, né? Se é possível um impeachment legítimo, ou se é melhor a gente tentar uma outra maneira de resolver as nossas crises políticas? Ou será que é melhor a gente tentar inventar um outro sistema, uma outra forma de solucionar graves crises? A minha intuição vou dizer que talvez tenha mudado, era de que talvez não, talvez os impeachments vão ser sempre problemáticos, não apenas do ponto de vista da grandiosidade das suas consequências, mas também do ponto de vista da sua legitimidade. A história recente na América Latina do impeachment não é uma história bonita de se contar, entende? É uma história traumática, e os traumas não são só políticos, mas são traumas mais graves do ponto de vista da legitimidade. Então, eu tinha uma certa preocupação com esse instituto do impeachment, e a minha pergunta era mais uma pergunta no âmbito da teoria política do que uma pergunta no âmbito... Thomas congelou. Thomas... Acho que ele vai ter que entrar e sair de novo. O que vocês acham, Gustavo e Rick? Vou mandar um WhatsApp para ele que está congelado. Espera um pouco para ver se retorna. Tá, deixa eu falar aqui. Mandei um WhatsApp para ele agora, vamos ver se ele responde.
problema é que a gente normalmente não fica acompanhando o WhatsApp quando está falando, né, nessas coisas. Acho que ele entrou e saiu de novo, Kátia, pela... Acho que é o Rick que admite. Rick. Eu estou esperando ele fazer o pedido para entrar de volta aqui. Ainda não temos sinais. Qual é a temperatura aí na praça, Miguel? Oi? Oi, Thomas, voltamos. Oi, Kátia, a gente estava com tanto medo de acontecer alguma coisa, né, nessa fala hoje. Não, mas não vai acontecer. Você parou na parte dizendo que é um trauma de legitimidade. O que aconteceu? Deu um pique de luz aqui em casa. Então, acabou a luz e voltou. Tá. Se vocês estão me ouvindo bem agora? Show! Porque o que eu fiz? Eu tirei a internet daqui de casa e botei no meu celular, roteado. Então, se acabar a luz de noite, de novo, como eu estou com um notebook, vai ficar na bateria e a gente continua no escuro com essa internet do celular. Tá? Nunca aconteceu isso aqui em casa. Só quando tem chuvas fortes que acaba a luz, mas, enfim, parece que a gente estava prevendo. Né? Mas, enfim, o trauma não é só um trauma político, mas um trauma jurídico. Essa é a minha preocupação. Tá? E existem muitas discussões no impeachment, algumas na literatura jurídica nacional, que eu acho que são meio pedestres, assim, como... eu mesmo já me envolvi nessas discussões, mas hoje eu acho que elas não são as mais inquietantes. Por exemplo, qual é a natureza do impeachment? Se se o crime de responsabilidade é um crime mesmo, ou se ele é um ilícito administrativo, né? Outras questões que se formulavam, por exemplo, o impeachment da Dilma foi ou não foi um golpe de Estado? E eu acho que a questão que mais me inquieta e cuja resposta todas as outras vão depender é a questão da legitimidade. Quando eu pergunto, pode haver um impeachment legítimo? Eu não quero conceituar as coisas, entende? Eu quero saber, independentemente de alguém dizer para mim que o impeachment da Dilma foi um golpe ou não foi, ou se poderia ter tido controle judicial de constitucionalidade ou não, o que eu quero saber é o seguinte: foi legítimo? E se não foi legítimo, qual foi a causa dele não ter sido legítimo? Foi uma peculiaridade específica desse processo de impeachment ou é uma tendência mais geral? Né? A minha intuição é de que não só o impeachment da Dilma não foi legítimo, como vários outros que a gente viu por aqui, pela América Latina, eles não têm sido legítimos. E isso se repete com muita frequência, e isso é grave. A gente não pode tratar isso como uma coisa normal, entende? Esse que é a minha preocupação. Então, a pergunta é, pode haver um impeachment legítimo? E aí eu vou lançar mão de uma distinção que eu considero filosoficamente importante. A distinção entre o que eu vou chamar aqui de requisitos de legitimidade do impeachment, ou seja, o que normativamente precisa acontecer para que o impeachment possa ser legítimo, e as circunstâncias do impeachment. O que eu chamo de circunstâncias do impeachment não é um conceito normativo, mas é um conceito social, um conceito empírico. Quer dizer, quais são as circunstâncias sociais sobre as quais o impeachment acontece? Quando ele acontece? Quando que se cogita o impeachment? Quando que as pessoas começam a falar sobre o impeachment? Quais são os fatores que motivam a existência de um impeachment? Entende?
E o que eu acreditava, a minha dúvida, antes do Bolsonaro aparecer e ser eleito, tá? A minha intuição era de que, quando as pessoas começam a cogitar o impeachment, ou seja, quando as circunstâncias do impeachment se verificam, o momento é tão turbulento que, na maioria dos desenhos institucionais, os requisitos de legitimidade do impeachment não podem ser satisfeitos. Essa que seria o dilema, entende? Por isso que eu perguntaria por que, se pode haver ou não um impeachment legítimo. E a minha intuição seria negativa, porque se você olhar os impeachments que aconteceram nos últimos 25, 30 anos na América Latina, do Collor para cá, quase todos foram ilegítimos. Tem um estudo interessante do Aníbal Pérez Linhan, que ele fala sobre o impeachment na América Latina, e a conclusão dele é o seguinte: o impeachment acontece quando tem uma tempestade perfeita, um escândalo de corrupção ou alguma outra coisa grave, uma perda substancial de maioria parlamentar, e uma incapacidade do governo solucionar politicamente as crises que acontecem no interior do parlamento. Ou seja, é uma tempestade perfeita, uma série de fatores que fazem com que o governo não se sustenta. Mas uma das teses que o Pérez Linhan dizia no livro era que o direito faz muito pouca diferença no caso do impeachment. Argumentos jurídicos não travam o impeachment, argumentos jurídicos não impedem o impeachment. E aí que está o problema. O problema é que a justificação do impeachment é sempre uma justificação jurídica. É sempre um argumento, e aí importa menos saber se é um crime ou se não é, mas é sempre um argumento de que o presidente descumpriu uma norma e que ele está sendo sancionado por um ato ilícito. E é esse ato ilícito que justifica que se desconsidere uma eleição e que tire esse presidente para colocar uma outra pessoa no lugar dele. Quer dizer, o impeachment, quando ele foi concebido, tá? Não vou falar aqui do impeachment na Inglaterra, no século não sei das quantas, não. Vou pensar no impeachment dos Estados Unidos para cá, tá? Da Convenção da Constituição norte-americana para cá. Ele sempre pressupõe uma alta traição, um high crime, né? Algo especialmente grave, né? Não é uma ofensa cotidiana, não é uma multa de trânsito que vai fazer alguém ser objeto de impeachment, tá? É um fato substancialmente grave e pressupõe um julgamento. A nossa jurisprudência no Supremo permite, inclusive, que haja controle de constitucionalidade sobre esse julgamento, para que vícios que possam comprometer a solidez desse julgamento, né? A genuidade, como é que é a palavra? Genuinidade, não existe. O caráter genuíno desse julgamento, né? O caráter livre, independente e autônomo desse julgamento sejam observados. Então, esse que é o ponto. Então, eu não quero saber aqui se aplica o requisito da justa causa no direito penal, como algumas pessoas dizem, e se você poderia anular o impeachment se ele não cumpre o requisito da justa causa do processo penal. Meu ponto é o seguinte: de um jeito ou de outro, com respostas positivas ou negativas, você está condenando uma pessoa porque ela praticou um ato ilícito, grave, que justifica você mudar o governo de um país. Então, os requisitos de legitimidade vão ser altos para um processo como esse, vão ser elevados num processo como esse, né? O impeachment se transforma num golpe se o julgamento, se o juízo político for um juízo errado, for uma interpretação equivocada da Constituição. Eu vou dizer que não, eu não posso colocar um sarrafo tão alto para poder afirmar que o impeachment é legítimo. Eu não posso exigir que apenas os impeachments que tenham sido feitos com uma interpretação impecável do direito sejam legítimos. Mas, por outro lado, ainda mais processo punitivo, é algo mais do que uma sucessão de ritos. Os ritos existem para garantir a qualidade de um juiz, né?
Os ritos existem por um certo propósito, né? Processo, mesmo o processo político, não é apenas você pular a amarelinha, como eu já vi alguém fazer essa metáfora, né? Vai pulando a amarelinha até chegar do outro lado. Não. Processos entronizam princípios. Processos têm um impeachment baseado numa interpretação errada do direito, é só por isso ilegítimo. E aqui eu vou lançar a mão de uma categoria do Dworkin. Eu estava com saudade de citar o Dworkin, de fazer uma fala sobre ele, assim, né? É a distinção entre o mistake e o contempt, entre o erro e o escárnio. Esse que é o ponto. Quer dizer, se você tem uma interpretação equivocada, mas que foi genuinamente alcançada por meio de um esforço, uma performance, de você chegar a uma interpretação correta, você pode dizer que, ainda que seja errada, aquela decisão é legítima. Ou seja, eu não estou postulando um conceito de legitimidade tão exigente, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: eu posso tolerar o erro e ainda assim dizer que o processo foi legítimo. No caso de uma pessoa que defenda, por exemplo, a descriminalização do aborto, num processo político, numa votação, ela pode... Ou seja, essa questão é crucial para ela, é uma questão vital para os valores morais que ela tem, mas ela pode dizer, essa decisão que se chegou no final do processo está errada, mas eu reconheço que ela foi tomada de uma maneira respeitosa, todos puderam falar, todas as razões foram consideradas, e eu perdi, mas eu não posso dizer que esse processo foi moralmente ilegítimo. Tá? Agora, a distinção entre o erro e o escárnio está aí. Se você disser que aquela decisão foi tomada com desprezo pelo direito, se ela foi tomada de modo que as razões jurídicas são apresentadas como uma mera racionalização entendido no sentido do fornecimento de uma justificativa retórica a partir de princípios que não desempenharam nenhum papel para que você chegasse naquela decisão, aí você pode dizer que ela é ilegítima. Tem uma citação do Dworkin que eu acho maravilhosa no Justice for Hedgehogs. A mesma ideia aparece citada 2 vezes. Aparece quando ele fala da responsabilidade na interpretação, da responsabilidade moral na interpretação, e aparece quando ele fala da dignidade. Ele dá o conceito de legitimidade dele. E ele diz o seguinte: as pessoas não podem esperar dos seus governantes que esses governantes ajam de acordo com os princípios que as pessoas, ou os cidadãos, de um modo geral, endossam. Mas não posso esperar que o meu governo sempre haja de acordo com os princípios que eu considero serem corretos. Mas eu posso, sim, exigir do meu governo, pelo menos que ele haja com base nos princípios que ele próprio considera incorretos. Porque se não fizer isso, se o governo não fizer isso, eu posso legitimamente acusá-lo de corrupção no sentido moral do termo. Eu posso acusá-lo de insinceridade, de desonestidade, né? Tem um debate secundário na filosofia moral que é interessante, que é o debate do standing. Você tem que ter um certo moral standing para você poder julgar os outros, entende? E a vetação da hipocrisia, né? A hipocrisia ela tem uma força para você determinar o que conta como um juízo moral legítimo e um juízo moralmente viciado, sabe? E nesse ponto, a pessoa que teve o pior papel no impeachment, na minha opinião, foi o relator, justamente, o Antônio Anastasia, porque qualquer outra pessoa poderia estar convencido do que ele está falando, menos ele. Porque 6 meses atrás ele era governador e ele pedalou do mesmo jeito, num montante muito pior, entende? A Dilma foi 0,3% do orçamento que ela atrasou de empréstimo o que ela abriu de crédito suplementar com decretos lá e atrasou os empréstimos. A Anastasia foi 11%, 12% do orçamento inteiro, de gastos acima do que estava permitido no teto. É uma coisa assim escandalosa. Você tinha 22 dos senadores que participaram do julgamento,
tinham feito exatamente a mesma coisa que a Dilma, entende? Então, eu acho que ali você tem um problema de legitimidade porque você não consegue, de uma maneira crível, imaginar a possibilidade daquilo ali ser um juízo minimamente honesto intelectualmente. Esse aqui, de ser uma resposta apropriada a razões, se você pensar naquele nexo entre razão e ação, né? E existe um outro princípio que desempenha um papel muito importante para esses julgamentos políticos, que é o princípio da oposição leal. Para que um impeachment seja legítimo, exige-se que a oposição seja feita de uma maneira leal. Que ele seja um julgamento. E aí, eu lembro, vou citar até uma dissertação de mestrado, uma das melhores que eu li, do Almir, lá do FMG. Eu esqueci o sobrenome do Almir, cara. Era uma dissertação sobre o impeachment. Eu procuro daqui a pouco na internet e coloco para vocês. Mas ele discute longamente, por umas 20 páginas, o julgamento de impeachment do Andrew Johnson, que foi nos Estados Unidos, em que o Johnson foi absolvido por um voto, com o voto de vários de senadores do partido de oposição. No sistema bipartidário, ele foi absolvido do impeachment por um voto, sendo que 6 senadores, no último minuto, ninguém sabia para onde eles iam, todos eram do mesmo partido que o presidente, não, do partido contrário ao presidente, né? E eles acabaram despertando ódio nos seus correligionários, a carreira deles acabou. Almir Megali Neto, muito legal, obrigado, Lucas. E questão de justiça, né, gente? O seu argumento eu tirei de lá, você tem que citar o cara, certo, né? E ele relata quais foram os debates e como que convenceu esses senadores a absolver foi o direito. Eles disseram: olha, não, espera aí, exige-se uma tipificação de um ato que viola uma norma, de um ato criminoso, de um delito. Ainda que esses high crimes não estejam definidos em uma lei, eles estão definidos no direito. E uma vez que tenha sido dado o direito, eu não tenho outra alternativa senão absolver o Andrew Johnson. É isso que eu acho que é um requisito muito difícil de ser satisfeito. Eu não conheço um impeachment onde o cara foi condenado e se satisfez esse requisito. Ou, pelo menos, as pessoas acreditavam de maneira genuína e autêntica que estavam dando uma resposta correta ao fazer esse impeachment. Eu simplesmente desconheço. Eu não sei se vocês lembram, porque eu lembro porque eu estava muito envolvido nesse caso, e contar uma historinha pessoal. Isso foi na noite do enterro do meu avô. E eu virei à noite estudando isso, porque havia gente querendo impetrar um mandado de segurança, e eu estava tentando arrumar um advogado para tentar impetrar um mandado de segurança para suspender a deliberação do Senado que ia instaurar o processo, né? Porque o Maranhão, não sei se vocês lembram disso no impeachment da Dilma, o Maranhão tinha revogado, né, a decisão dele a decisão do Cunha de admitir o impeachment, né? E aí eu estava tentando dizer, olha, passei a noite estudando essa questão, tentando redigir alguma coisa, e segui direto para o enterro do meu avô. E acontece que o Maranhão voltou atrás, não teve mandado de segurança, nenhum advogado teve coragem de assinar aquilo que a gente estava escrevendo, sim. Mas na minha cabeça isso ficou muito premente, porque tinha 2 argumentos. Um era o argumento de que o presidente da Câmara não poderia revogar o despacho do Maranhão, que revogou o despacho do Cunha. E o segundo argumento, que para mim era um bom argumento, era o argumento de que havia um dispositivo
na lei do impeachment, se não me engano, no artigo 26, que proibia que nas decisões da Câmara ou do Senado, inclusive aquela decisão da Câmara, aquela votação que autorizou o Senado a instaurar o processo de impeachment, né? Que proibia que os partidos fechassem questão e encaminhassem a votação. E o Cunha descumpriu isso. E os partidos, então, fecharam questão, e depois a gente viu que deputados foram até punidos, senadores, deputados, foram punidos por não votar no impeachment da Dilma, segundo o que estava sendo ordenado pelos seus partidos. O exemplo mais famoso é a Cátia Abreu, no PMDB. Né? Ou seja, qual era o problema? Você imagina a Cátia Abreu ser punida porque ela votou pela absolvição de uma pessoa no processo em que ela é juíza. Você entende como que essa norma é grave? Essa norma é uma norma prevista na lei, tá? Nós não impetramos o mandato de segurança. Eu não vou dizer o nome do senador e do deputado que eu ia impetrar, mas um outro deputado, um deputado do PT de São Paulo, impetrou o mandato de segurança no plantão, e o processo não foi conhecido. E o argumento dele era exatamente esse artigo da lei do impeachment, que dizia... Vocês estão me ouvindo ainda? Estão me ouvindo bem? Dá um sinalzinho. Tá, é porque apareceu uma mensagem de que a minha conexão na internet está instável, mas já passou a mensagem. Tá? Entraram com mandato de segurança no mesmo dia, com o mesmo motivo, caiu para o ministro Luiz Fux, que decidiu no plantão. Decidiu indeferir a liminar e, depois que o impeachment acabou, ele extinguiu o processo, sem julgamento do mérito. E a decisão foi o seguinte: isso é uma questão interna corporis, não é uma questão de legalidade do processo, não há nada que a gente possa fazer. E aí, eu acho que essa norma que exigia, que proibia que existisse algum tipo de coerção sobre os julgadores no processo de impeachment, proibia que o partido político encaminhasse uma votação e, posteriormente, punisse quem... Exato, acharam aí no chat essa norma. Essa norma se destina a cumprir exatamente esse princípio que eu estou tentando explicar para vocês, esse princípio da oposição leal. Quer dizer, o julgamento tem que ser um julgamento independente, autônomo, legítimo, entende? Um julgamento baseado... se você pensar até na ideia do Kant, acho que exige demais, né? O conceito de autonomia do Kant, né? Ou uma decisão livre, né? É você retirar esse tipo de pressão e você ter um juízo que seja minimamente autêntico, porque você dá autenticidade no julgamento. Eu acho que um desenho institucional que não assegure isso vai ser um desenho que não vai permitir julgamentos legítimos nunca. Eu não sei se eu estou exigindo demais do impeachment. E essa era a minha dúvida. A minha intuição era de que praticamente nunca isso iria acontecer. Eu sei que o Lucas está aí assistindo porque ele postou alguma coisa no chat, e essas foram as minhas conversas longas com o Lucas Paulino sobre isso. Eu acho que, em parte, ele concorda comigo, talvez a gente descubra isso no debate, mas a minha intuição filosófica é de que sempre vai haver um descompasso entre as instâncias do impeachment e os requisitos de legitimidade para que ele possa valer, né? E isso para mim, implicava que a gente precisava de um novo desenho institucional, uma reforma constitucional profunda, não só no Brasil, mas na maior parte dos países. E nós vimos agora no impeachment do Trump uma preocupação, né? Os democratas diziam: vem cá, vocês indeferiram a provas porque disseram que não precisam, e depois, na hora de julgar, vocês absolveram o Trump porque não tinham essas provas que vocês indeferiram que elas fossem produzidas. Quer dizer, lá eles reclamaram também. Só que é menos grave, eu acho. Menos grave porque ali o presidente foi absolvido. O que eu acho que acontece muito na América Latina é o contrário. É o presidente ser condenado e sem com que haja razões. No caso do impeachment brasileiro, o Lewandowski
teve uma sacada interessante, que foi perguntar 2 vezes. A punição era a mesma, os fatos eram... a norma que punia era a mesma, né? Mas ele perguntou 2 vezes. Ele perguntou: vocês vão punir a Dilma Rousseff com a perda do mandato? Vocês vão punir a Dilma Rousseff com a perda dos direitos políticos? E eles disseram sim para uma coisa e não para outra. Ou seja, eles absolveram a Dilma dos direitos políticos e condenaram a perda do cargo. Ou seja, a decisão é contraditória. Quer dizer, é completamente contraditória. E essa contradição revela uma hesitação. Alguns disseram, não, o Lewandowski agiu ilegalmente a fazer essa pergunta 2 vezes, mas ele poderia ter o seguinte argumento. Ele diz, olha, eu estou só presidindo, quem respondeu sim e não foram eles é que têm competência para julgá-la. Então, o mesmo argumento da doutrina Brossard serve para você evitar que essa decisão seja submetida a uma revisão judicial. Eu acho que, não sei se ele foi político, mas ele foi pelo menos esperto nessa decisão. E ele conseguiu demonstrar ali que o processo era ilegítimo. Tá? E aí, eu acho que... Ilegítimo por quê? O único fundamento que eu vou utilizar para dizer que ele é ilegítimo é que eu acho que houve demonstração suficiente de que o relatório Anastasia não era apenas um erro jurídico, era um escárnio jurídico. É um desprezo pelos valores constitucionais que deveriam presidir um processo de impeachment. E não foi só o Anastasia que agiu dessa maneira. Bom, voltando agora ao Bolsonaro, qual que é a minha razão, a minha dúvida? Eu passei, então, esses anos, os últimos 4 anos, dizendo que eu não acreditava, dizendo para os meus alunos, eu não escrevi nada sobre isso, eu não cheguei a botar isso no papel, mas dizendo que eu não acreditava que seria possível um processo de impeachment legítimo. Mas o Bolsonaro é tão espetacular que ele está conseguindo me convencer de que talvez seja possível. Me convencer. Eu acho que o que vai acontecer, que esse processo de impeachment do Bolsonaro não vai acontecer. Não vai acontecer porque, pelos mesmos problemas no nosso desenho institucional que fizeram que o impeachment da Dilma fosse ilegítimo. Os incentivos, a estrutura de incentivos que o nosso sistema jurídico proporciona. Tá? Mas o Bolsonaro é um caso claro em que, desde o primeiro dia do mandato, todos os passos dele são para destruir exatamente aquele princípio que é o princípio da oposição leal. É a destruição da democracia, são as ameaças constantes de você fechar o Congresso, de você fechar o Supremo, de você perseguir os opositores. Então, é aquela truculência diurna dele. Né? E todos os casos, aí que eu já não vou me lembrar, já o Conrado elencou outro dia 17 razões que ele acha que 17 tipificações de crime de responsabilidade. Depois tiveram outras e tal. Aquelas conversas de telefone com o Moro, que parece que dá a entender que ele, de fato, está interferindo na Polícia Federal. Né? Aquele caso do porteiro, em que ele vai lá e mostra, olha, um amigo meu, policial, me mostrou um inquérito ao qual eu não deveria ter tido acesso. Quer dizer, esses outros tipos de coisas poderiam ser classificados como crimes de responsabilidade, mas a minha questão é a legitimidade. Entende? Eu acredito que o mesmo valor que eu estou tentando proteger, o mesmo valor que está me levando a crer, ou que estava me levando a crer, que nós nunca teríamos um impeachment legítimo com as regras que nós temos, me leva a crer hoje que talvez isso seja possível diante de algumas circunstâncias específicas. Eu vou parar por aqui, eu tenho mais a dizer, tenho muito a dizer sobre a nossa estrutura constitucional, sobre o sistema de incentivos que nós temos, por exemplo, o vice-presidente num sistema de presidencialismo de coalizão, ele raramente é alinhado com o presidente, né?
da República. Então, você sempre tem um sistema de negociação, né? Porque o governo é formado depois que o presidente está eleito, né? As maiorias parlamentares são formadas depois que as eleições estão dadas no Brasil, né? Esse processo de negociação é um processo que envolve sempre uma acomodação com o centro, no caso do Brasil, o centrão, né? E aí começa um jogo de barganha, né? E o nosso sistema cria incentivos para o presidente e o vice-presidente ficarem disputando aquele centrão para ver quem vai ter maioria para fazer um governo. E aí, nessa estrutura de incentivos que o nosso sistema político cria, se torna mais difícil ainda, na prática, você cumprir os requisitos de legitimidade para o impeachment. Enfim, o que a gente está vendo aqui são as consequências de um impeachment errado, eu acho, até hoje. Eu acho que rompeu-se um pacto de subordinação a resultados eleitorais em 2016. E hoje nós temos quando se quebrou esse pacto de oposição leal, esse pacto de que mesmo tendo divergências profundas, radicais e até vitais, existem alguns consensos dos quais nós não podemos abrir mão, e um deles é o processo democrático, tanto no âmbito das eleições quanto no âmbito do legislativo. Quando se rompe isso, se abre mão para o Bolsonaro ser eleito com o discurso de que vai mandar todo mundo que não pensa igual a ele para a ponta da praia, né? É um discurso de morte, é um discurso de tortura. No voto do impeachment, o Bolsonaro, quando ele diz em homenagem à Augusta, horror de Dilma Rousseff, o objetivo dele era, através desse pronunciamento, infligir dor numa pessoa. O objetivo dele, a intenção dele era de torturar, pela via do discurso, a Dilma Rousseff. E esse discurso foi o discurso que ganhou as eleições. Ele ganhou as eleições porque foi um discurso que conseguiu destruir as bases do sistema democrático. A base do sistema democrático não é um conjunto de regras. Democracia não é só um sistema de procedimentos. Democracia é um ethos, um comprometimento com um conjunto de valores políticos, entre eles a igualdade política e o respeito pela oposição. Quando se desconstrói esse valor, aí a legitimidade, na minha opinião, se torna impossível. Mas eu acho que a gente tem que parar por aí, porque eu quero ver o que vocês têm, como vocês vão reagir a essas minhas inquietações. Eu ainda não tenho um paper, eu tenho ideias que estão aí vibrando na cabeça, mas a intuição é essa. O caminho que eu quero explorar melhor é esse. A conversa que eu quero ter é nesse sentido. Thomas, obrigada pelas suas considerações, pelo seu entusiasmo em defesa das suas ideias, e quero dizer, eu já vi que o Ronaldo disse que tem uma questão. Nós vamos, por favor, submetam a mãozinha, vocês me ajudem a ver quem está com ela levantada, tá? Mas eu queria dizer, me aproveitando aqui de estar com a palavra, né, na condição de organizadora, eu queria dizer que eu respeito muito a tua posição teórica que você acaba de avançar, se é que eu estou correta, porque não houve, digamos assim, mudar substancialmente a sua perspectiva, né, em relação à legitimidade. Eu me lembro aqui, 2000 e alguma, depois do impeachment, em 2018, antes das eleições do Bolsonaro, estava preparando uma fala num evento e conversando com o Thomas, ele disse assim: você conhece o texto do Dworkin? Que eu até achei que não apenas aqueles que você fez menção, mas que você talvez fizesse menção. E, por dica do Thomas, eu e a Vera, depois, inclusive, escrevemos um artigo publicado na Lua Nova, no final do ano passado, e eu tomei a liberdade de abrir aqui o paper só para citar o Dworkin, que foi indicação bibliográfica do Thomas e me passou. O poder de destituir um presidente é uma arma nuclear constitucional que somente deve ser usada na mais grave emergência. Essa frase foi dita pelo Dworkin em um texto publicado na New York Review of Books em 14 de janeiro de 1999, quando no processo de impeachment do Clinton. E o Dworkin depois continua: isso dá aos políticos os meios para desestruturar os princípios mais fundamentais da nossa estrutura constitucional.
E agora, nós sabemos quão facilmente esse terrível poder pode ser abusivo. Eu acho que o Dworkin é exemplar, porque aqui eu me permito avançar e já vou passar a palavra. Eu diria, eu acho que o impeachment da Dilma foi ilegítimo e tenho seríssimas dúvidas se o impeachment do Bolsonaro, não obstante esses 17 crimes de responsabilidade que alguns dos nossos colegas já vêm aventando, faria legítimo. Ou se nós temos que ter outras respostas institucionais para a gravidade, para a barbárie que a gente está vivendo nesse momento. Então, eu acho que é importante que a gente não seja, com toda a dificuldade política que isso representa, que a gente não seja casuísta, para taxar uma situação de golpe de Estado e autolegitimar saídas quando não são convenientes. Para mim, continua sendo uma provocação teórica, além da provocação política. Mas eu vou passar a palavra, então. O Ronaldo foi o primeiro a levantar a mão, depois o Lucas Paulino, podemos fazer 3, e o Thomas responde? Então, eu também queria depois me inscrever. Então, Ronaldo, Lucas e Vera, por favor. Perfeito. 3 pessoas que eu adoro, que admiro muito. E vamos lá. Vamos lá. Thomas, sempre muito interessante, muito bom te ouvir. Ronaldo, só um pouquinho, que eu não estou te ouvindo ainda. Espera um pouquinho, eu vou botar um fone aqui para ver se melhora. Está um pouco baixo. Beleza. Então, sempre bom te ouvir, Thomas. E eu queria pegar uma questão que acho que é mais conceitual, distanciado do impeachment da Dilma, até porque acho que o distanciamento nos ajuda a pensar conceitualmente, né, esse tema. E a minha questão é a seguinte: muito se falou na época de todos os impeachments sobre a diferença entre o recall e o impeachment. E é evidente que há diferenças. As mais óbvias são que uma é própria do sistema parlamentarista e outra do sistema presidencialista. Porém, eu acho que existe uma semelhança importante, que muito do debate, pelas razões do calor político que animava os debates no momento que o impeachment estava em discussão, acabavam deixando de lado. É que são 2 mecanismos para a resolução de crise. Eu acho que é claro que os requisitos são diferentes, é claro que o sistema político ao qual eles estão relacionados são diferentes, mas digamos, ambos são válvulas de escape. No caso do recall, uma válvula de escape dentro de uma situação mais normal, não surpreende, não traumatiza o sistema você fazer um recall, ainda que sempre por trás de uma crise parlamentar onde você troca o primeiro-ministro, é porque teve uma crise de governabilidade e algum voto de desconfiança, etc. E me parece que o impeachment pode ser assim pensado também, ou seja, ele é uma válvula de escape para situações de crises graves, crises de governabilidade. Só que não basta ter um voto de desconfiança, não basta existir falta de apoio popular. A Constituição, o nosso desenho, criou uma série de exigências, como, por exemplo, um quórum hiperqualificado. Mas ela também, e a existência de algum crime de responsabilidade, que todos nós sabemos, é um conceito um tanto vago. Mesmo olhando a lei de crime de responsabilidade, existe uma latitude grande do que pode ou não ser considerado crime de responsabilidade. Mas no desenho constitucional brasileiro, diferentemente do alemão, por exemplo, que cometeu o julgamento do crime ao Supremo alemão, à Suprema Corte alemã, ou seja, lá as exigências são ainda maiores, porque se submeteu o julgamento a um crivo jurídico-técnico maior do que o desenho que foi dado no Brasil, onde é o Senado que julga, que é um órgão político. Então, se há de algum lado, é evidente que o Senado vai fazer um julgamento, mas ele não faz um julgamento não é um julgamento judicial. Se fosse para ser judicial, a Constituição deveria ter cometido essa função a um órgão judicial, ou ao Supremo, ou a outra instância. O que me parece, portanto, que é razoável imaginar, insisto, em termos conceituais, é um erro assemelhar o impeachment a um julgamento comum. Ele não é um julgamento judicial, ele é um mecanismo de extrema, para a resolução de situações extremas, de emergência, como disse a Kátia,
relembrando o belo artigo do Dworkin a respeito. Emergência no sentido que é extremo, porque o Dworkin, quando estava escrevendo esse artigo, ele condenava, por exemplo, pegar a questão da infidelidade do Clinton como uma vendetta partidária para tirá-lo do poder. Por quê? Porque não havia um problema de governabilidade sério no governo Clinton. Absolutamente não existia. Existia uma instrumentalização. Assim como a instrumentação do impeachment do Brasil houve em todos os governos. Todos os presidentes pós-88, todos eles foram, digamos, houve pedidos de impeachment de todos eles. Mas me parece que essa é a circunstância conceitual do impeachment, isto é, um mecanismo extremo para resolver crises de governabilidade, por isso esse quórum, quer dizer, um governante que não consegue 3/5 de maioria é um governante que perdeu as condições de governabilidade, ou pelo menos é razoável supor que esse desenho pressuponha uma perda de governabilidade. E como disse um amigo meu uma vez, presidente da República não é que é como síndico que a gente tem que esperar terminar o mandato, não é um direito subjetivo do governante. Existe uma questão que é do interesse, digamos, de uma nação, esperar, porque não é o direito de quem está lá sentado, mas o direito do país de ver um país, o país ser devidamente governado. Então, só para dizer, de novo, querendo me afastar da questão do caso da Dilma, porque acho que tem muitas questões que você agregou aí sobre digamos, a regularidade do processo, etc. Mas eu estou querendo simplesmente chamar a atenção para isso. É um erro, ao meu ver, conceitual, imaginar que ele é um julgamento. Ele é um mecanismo de resolução de crise, sim. Ele tem uma semelhança, sim, com o recall. Semelhança não significa identidade. Tem uma semelhança e uma diferença. Mas a semelhança é que ele é um mecanismo para, enfim, quando um governo não tem mais condições de governar, que o cidadão não tem que esperar anos sofrendo as consequências de um governo que não consegue governar. Mas, de novo, com algumas, digamos, com alguns corridas de obstáculos. Só um minutinho, Ronaldo. Só um minutinho, preciso abrir a porta aqui. Tem um cachorro gritando, me enchendo o saco aqui. Só um minuto, peraí. Benta, você é o sujeito mais insuportável do mundo. Alô? Não, mas é isso. Desculpa, Thomas, mas o Jeremy Bentham aqui estava gritando igual um louco, porque estava querendo sair da porta que estava fechada. E assim, insuportável. Eu estava fazendo um esforço enorme, acompanhei todo o seu raciocínio. Aqui, ó, quantidade de anotações, eu anotei tudo que você perguntou, né? Mas chegou uma hora que eu não aguentei mais esperar você acabar para poder mandar esse bicho embora da minha frente. Não, mas eu terminei. É só dizer que essa assemelhação com o julgamento judicial fez parte da luta política em torno do impeachment. Sempre fará, porque, óbvio, se você o assemelha a um processo penal, você assemelha às exigências de garantias, de formalismos, mas que o desenho do impeachment na nossa Constituição não prevê. Então, o meu ponto era mais ou menos esse, de aproximar, sim, o impeachment de um processo de resolução de crises políticas, mas que tem um conjunto de exigências, e não de um julgamento judicial. Obrigada, Ronaldo. Lucas, depois Vera. Boa noite a todos e a todas. Professor, né, continuando nosso diálogo aí que a gente já tem aqui na faculdade, na Faculdade de Direito da UFMG, enfim, é meu tema de pesquisa também a questão do impeachment. Uma coisa que eu venho percebendo, lendo um pouco mais sobre a história do impeachment, né, nos livros do Sunstein, do Lawrence Tribe, que eles lançaram em 2017 e 2018, é que na Convenção da Filadélfia, né, os framers, né, eles idealizaram o papel do Senado no julgamento do impeachment, né? E eu acho que nos Estados Unidos talvez tenha dado certo, vamos dizer assim, ou não tenha tido tantos impeachments, simplesmente pelo bipartidarismo, né? Porque o quórum de 2/3 lá é praticamente impossível de alcançar. Então, eles falam, enfim, né, que você precisa de um consenso bipartidário para remover um presidente. Mas o próprio Bruce Zuckerman, ele aponta num livro que um dos erros cruciais na elaboração da Convenção da Filadélfia
foi deixar de lado a questão partidária, né? Que eles tentaram prevenir, né, o espírito de facções. Uma das principais preocupações do James Madison foi tentar mitigar essa questão do espírito das facções, mas, enfim, eles não vislumbraram o surgimento dos partidos. E isso não ocorreu não apenas na Câmara, mas também no Senado, né? Então, você tem esse espírito, vamos dizer assim, faccioso por natureza, no sistema, ainda mais num sistema multipartidário como o brasileiro, e todo o contexto do presidencialismo de coalizão. Isso, enfim, nessa crítica do Ackerman, talvez no processo do impeachment nos Estados Unidos não tenha impactado tanto, apesar de lá a gente ver que a votação, tanto do impeachment do Trump como do Clinton, foi estritamente partidária também. Foi um ou outro que não votou de acordo com o partido, mas assim, 95% vota de acordo com o partido. E talvez lá não caia por ser bipartidário, mas enfim, continuando o raciocínio. Talvez a gente que importou esse sistema de responsabilização dos Estados Unidos na América Latina, né, seguindo o sistema de governo, talvez no nosso contexto eu acho que faça mais sentido responsabilizar e entrando em diálogo aí com o comentário do professor Ronaldo, que sim, quando chega esses momentos de crise, você precisa de uma válvula de escape. Mas aí eu acho que a gente tem que repensar, será que o impeachment tem sido a válvula de escape ideal? Ou é uma coisa que a gente aceita porque sempre foi assim, porque os americanos têm esse desenho, a gente importou deles, enfim, é uma tradição constitucional, mas a gente nunca parou para refletir sobre essa tradição constitucional, sabe? Então, assim, eu vejo o impeachment da Dilma, eu concordo com o seu diagnóstico, eu só troco o termo, né? Em vez de usar golpe, eu gosto de usar a expressão do Tushnet, né? Que é um jogo duro constitucional, um constitutional hardball que o Levitsky incorporou muito bem no argumento dele sobre como as democracias morrem, né? Que essa espiral de desrespeito, essas normas de autocontenção, norma de tolerância mútua, isso aí só tende a corroer uma democracia no médio e longo prazo. Infelizmente, eu acho que os atores partidários, o próprio Levitsky já escreveu sobre isso, os atores partidários no Brasil, eles, enfim, né, só estão violando essas normas e até chegar no governo Bolsonaro, que a gente está vendo como que é. Mas, assim, eu acho que a gente tem que pensar esse momento de crise, e o Maquiavel, no discurso do Tito Livio, ele fala que a gente tem que pensar nos momentos, na regulação da crise, quando a gente não está em crise, porque quando está em crise, muitas vezes os atores vão recorrer a mecanismos extraconstitucionais ou, no caso brasileiro, uma interpretação heterodoxa das normas existentes, sabe? Então, acho que eu fiquei um pouco triste quando você falou que está deixando de lado de repensar o desenho institucional. Acho que a gente tem que repensar, assim, um desenho institucional do mecanismo de responsabilização do presidente, né? E só para defender a relevância do que eu estou estudando também na minha tese. Obrigado aí pela fala. Não, Lucas, não deixei de lado não, eu vou te responder isso na hora. Tá bom, então Vera, daí a gente passa a palavra para o Thomas. Thomas, como sempre, né, é um prazer, é uma alegria, é algo que nos estimula nesses tempos, sobretudo, a seguir em frente e ouvi-lo. Então, muito obrigada por sua fala e por estar conosco sempre, junto, pensando todas essas questões que nos afetam cotidianamente. Eu queria pensar com você qual é a relação entre legitimidade e impeachment. E eu vou justificar por que a minha pergunta. O campo do impeachment, ao meu ver, ele é sempre fronteiriço entre o jurídico e o político, ou entre o político e o jurídico. Então, ele é sempre um campo em que haverá inúmeras dificuldades para regulamentar, para lidar com isso, para instrumentalizar isso, porque o impeachment está exatamente nesse in-between, nesse entre o político e o jurídico, né? Então, alguns puxam mais a corda para um lado, outros para outro, para tentar pensar a categoria em si mesma
e a sua aplicação, a sua utilização. Então, veja só, quando você fala em legitimidade, e a gente pode pensar que isso é fundamental para se pensar o impeachment, mas até onde a gente vai com isso quando a gente sai do campo político para pensar o impeachment passando para o campo jurídico? Quer dizer, parece que lá a legitimidade ela vai ser um argumento bastante razoável, mas não com força suficiente para, enfim, para tomada de decisão, não é? Então, se nós olharmos particularmente para o processo do impeachment da presidente Dilma, a gente pode ver que, do ponto de vista formal, não vou falar do procedimento, mas eu vou falar, não vou falar diretamente do procedimento, mas indiretamente. A gente vê que, do ponto de vista dos atores que estão no campo político, então o parlamento, a opinião pública, invocar a legitimidade podia nos dizer, bom, havia no parlamento uma vontade de afastar o presidente, majoritária. Agora, a gente sabe as condições daquele parlamento, e por isso que eu acho que foi golpe parlamentar. O presidente da Câmara, a gente sabe quem era, a forma como ele manejava o parlamento. Você pensa na opinião pública, bom, aí é um pouco mais complexo, mas entre dizer que havia ou não havia o sentimento. O fato é que, e aqui que eu quero explorar mais essa ideia de o quanto a legitimidade, que está na origem da tua inquietação, o quanto a legitimidade é uma via boa para falar do impeachment, para pensar o impeachment, para questionar esse uso, o uso desse instrumento. O Ronaldo diz que ele vem para mediar crises, eu acho que a gente teria talvez outros instrumentos da política para contenção e resolução de crise, e com outros nomes, talvez, mas o impeachment ele tem a exigência política e a exigência do cometimento de crimes de responsabilidade. Então, era isso que eu queria, de uma maneira não muito lógica, pensar aqui com você, né? E outra, como aferia o grau de legitimidade também. É isso. Obrigado, Vera. Eu passo a palavra para você, Thomas. Bom, vamos lá. Vamos começar pelo Ronaldo. A questão a questão conceitual, né? Do impeachment como recall. Eu acho que, na essência, o recall ele é um ato puramente político. Você não precisa condenar ninguém, você não precisa de processo, você não precisa de um juízo de desaprovação, você não precisa de defesa, você não precisa de devido processo legal. O impeachment precisa. O impeachment, você vira para aquela pessoa que votou no presidente da República e você diz, eu estou anulando a sua decisão de votar nesse presidente, estou colocando outra pessoa que está fazendo oposição a ele, que está tentando formar um governo contra ele, porque foi descumprido um requisito, uma norma jurídica. Então, eu acho que é essa tensão que você está mostrando que torna, para mim, o impeachment um instituto extremamente sério do ponto de vista da solução de crise. Ele de fato, ele existe para ser um mecanismo de solução de crises parecido com o recall, mas ele impõe requisitos de legitimidade adicionais
que vão fazer com que essa solução quase sempre seja ilegítima. Esse que é o meu ponto, entende? O meu ponto não, mesmo num sistema presidencialista, não deveria haver esse tipo de mecanismo de solução do impeachment. A minha dúvida sempre foi essa. E aí eu não olho apenas por causa da Dilma, eu olho por causa do Paraguai, eu olho por causa do Equador, que teve aí vários impeachments um atrás do outro, num intervalo de 7 anos, 4 presidentes diferentes. Quer dizer, você olha Honduras, você olha para o que acontece em volta e você não se convence de que havia uma razão moralmente justificada para você tirar o presidente da República em nenhum desses casos. O meu argumento, já antecipando um pouco a resposta que eu vou dar para a Vera, é um argumento moral, é um argumento de moralidade política. A grande questão essa via de solução de crises encontra justificativas morais para existir. Essa é uma porque me incomoda muito. E aí eu tenho uma outra intuição, é mais uma intuição do que porque eu não tenho comprovação empírica dela, mas é uma intuição que eu acho que talvez sirva para muita coisa, é de que se você não tiver um mecanismo de solução de crises que ele próprio seja legítimo, você não vai cumprir o propósito do próprio impeachment, que é solucionar a crise, que é permitir que as pessoas continuem levando a sua vida, continuam disputando a política, perdendo e ganhando. Mais do que uma válvula de escape. O impeachment é uma válvula de escape, mas que pressupõe que essa solução da crise respeite as pessoas envolvidas, inclusive os eleitores, os partidos minoritários, as pessoas que acreditam ainda naquele governo, as pessoas que não concordam com esse processo, as pessoas que não estão convencidas, porque o impeachment ele se apresenta para o público como uma condenação, e não é a condenação de um projeto político, é a condenação por um ato concreto, por um ato que justifique. E tem uma promessa implícita de que sem um crime de responsabilidade não há impeachment. Você está entendendo qual que é a minha preocupação? Quer dizer, e um crime de responsabilidade tem esse nome, crime de responsabilidade, ou impeachable offense, ou high crimes, ou seja lá o que for, porque se pressupõe uma seriedade para isso. A questão a própria existência do impeachment parece ter uma contradição interna ali. Eu concordo que, na prática, ele acaba se parecendo muito com o recall, e tem muita gente na ciência política que diz que o presidencialismo de coalizão está se transformando numa espécie de parlamentarismo de fato. Mas eu acho que esse diagnóstico da ciência política ele tem que vir acompanhado de uma crítica sobre esse sistema. Parlamentarismos, de fato, não são parlamentarismos porque eles não se legitimam por um processo parlamentarista. Eles se legitimam pela ideia central do presidencialismo, que é de que nós não confiamos ao parlamento a decisão sobre quem vai ser o nosso presidente, quem vai ser o governo. Não, a ideia de presidencialismo está baseada nisso, de que não há disposição por parte do parlamento acerca de quem vai ser o governo. Eu preferia que houvesse um recall no presidencialismo. Faz o recall, derruba tudo, aperta um botão reset, convoca-se uma eleição. Quer dizer, talvez isso possa tornar o impeachment mais legítimo. Eu já pensei aqui com o Lucas, e aí depois eu respondo a pergunta dele. Eu nunca conversei com ninguém sobre esse tema mais do que eu conversei com o Lucas, que é me orientando. E, assim, olha, vamos pensar numa outra situação, já que a gente está tratando do ponto de vista moral, e a minha preocupação, a preocupação do Lucas, em parte também, é uma preocupação no campo da moralidade política, sobre o que poderia tornar legítimo, quais seriam os desenhos institucionais que poderiam permitir a satisfação do princípio que eu estou exigindo. Repare, de fato, o Ronaldo iria dizer para mim, Thomas, você está postulando um requisito de legitimidade muito alto. Se você está dizendo, olha, sem legitimidade no sentido filosófico, de pelo menos um juízo moralmente responsável, você não pode, sobre o cometimento de um ato ilícito, você não pode remover um presidente do cargo. Quer dizer, essa é a minha reivindicação, entende? A minha reivindicação é essa, olha. E eu não vou exigir que os julgamentos sobre o impeachment estejam todos corretos. Nem vou exigir também que se transfira para o judiciário
o controle de constitucionalidade. Eu não tenho a menor... Deixa eu só desligar isso aqui que está incomodando. Trazer isso para o judiciário só ia piorar as coisas, porque ia tornar o judiciário ainda mais politizado do que ele já é. E isso seria... Tá? Mas eu quero... Estão me ouvindo ainda? Estão me ouvindo, gente? Eu postulo um requisito de legitimidade um pouco maior. Pelo menos, eu postulo que não se admita como legítimo um impeachment que foi construído com contempt pela democracia, pelos procedimentos, pela decisão da maioria. Essa aqui é a minha resposta. Então, o que eu diria é o seguinte: se for transformado num recall, o impeachment se tornou muito mais difícil de se justificar, até a própria existência do Instituto. Talvez fosse melhor a gente pensar, já que o nosso argumento é um argumento de filosofia moral, numa outra coisa, num outro procedimento. Se for para transformar numa questão mais jurídica, por que não um júri, já que você não confia no judiciário para fazer isso? Ou você simplesmente fazer um recall e deixar, olha, sem nenhuma justificativa, o parlamento vai lá por 2/3 e convoca um referendo para que o próprio povo decida se mantém ou não. Mas ele vai tirar o presidente, mas ele não vai ter essa condenação moral. E nem vai dizer quem vai ficar no lugar dele. Então, são problemas sérios de legitimidade política que eu acredito que o nosso sistema tem, independentemente de quem seja. República, a importância dos direitos fundamentais. Oi? Não é a Vera que está falando isso, né? Enfim, desculpe. Eu espero que... enfim, vamos lá. A pergunta do Lucas... Ô, Lucas, eu não mudei de opinião sobre a ilegitimidade das normas da Constituição de 88 sobre isso. Não mudei de opinião, continuo convencido de que elas são graves, que a gente precisa de uma outra coisa. Tá? Sigo com as mesmas preocupações que nós sempre tivemos. Tá? Deixa eu achar a sua pergunta aqui. Tá. O que eu anotei. De fato, eu acho que você precisa de algum procedimento, algum mecanismo que faça com que aquelas preferências partidárias sejam neutralizadas, ou que as pessoas, pelo menos, possam tomar um juízo, e qualquer juízo que pressupõe um crime, ou um ato ilícito, ou uma multa de trânsito, sempre tem uma resposta binária. Aí o Solomaniano, o código do lícito / ilícito. Você tem que ter esse juízo, essa censura, né? Eu acho que não adianta muito se chamar de jogo duro constitucional. Eu acho que essa expressão parece meio eufemística, assim, parece meio centrão demais, assim, sabe? Eu acho que eu prefiro... não quer chamar de golpe porque, ainda que seja ilegítimo, é juridicamente válido, talvez válido no sentido de que foi praticado por quem tinha autoridade para praticar. E não há possibilidade de juízo de controle de revisão judicial. Mas essa é a questão que eu acho que é a menos importante. Para mim, a questão é preciso que haja um processo justo, não apenas para proteger o interesse da pessoa, do presidente, não, mas para proteger aquela decisão política do povo de escolher quem vai ser o presidente, né? Aquela eleição, né? Eu acho que o impeachment tem funcionado muito mal. O que eu mudei de posição é porque eu achava que eu nunca ia ver um caso em que eu iria dizer eu apoio o impeachment de alguém. E hoje eu apoio o impeachment do Bolsonaro, porque ele esculhamba tanto, ele tem tanto desprezo pela democracia, ele tem tanto desprezo pelos mesmos princípios que me levaram a dizer que o impeachment da Dilma foi ilegítimo, que eu quero o impeachment dele. Ele quer destruir tudo aquilo que eu acredito. Ele quer destruir a ciência, ele quer destruir a igualdade, ele quer incentivar a homofobia, ele quer incentivar o racismo, ele quer
tirar todos os fascistas de dentro do armário e trazer eles para a rua. Entende? Isso não é a atitude de quem se submete. E aí eu vou falar da minha, já chegando na resposta Então, o que eu mudei de ideia é porque eu achei que eu nunca ia conseguir dizer que, mesmo nesse sistema horroroso que a gente tem em termos de desenho institucional, eu ia dizer que existe um impeachment que eu apoio. Acho que hoje, se houvesse hoje um impeachment do Bolsonaro, eu estaria convencido de que foi legítimo o processo. Claro, a não ser que no meio do processo eles atropelem tudo, né? Eles passem por cima de todas as formas e desrespeitem os direitos dele no processo. Tá? Essa aqui é a minha... Foi só isso que eu mudei, mas eu continuo achando extremamente problemático o impeachment. Continuo achando uma bomba atômica constitucional, para usar a palavra que o Dworkin usou naquele artigo que a Kátia cita, que tem o título, né? A kind of coup, né? Uma espécie de golpe, um quase golpe, pode ser um tipo de golpe. Pode ser um golpe porque você desprezar a democracia, os princípios constitucionais, né? Você utilizar as formas contra o seu próprio propósito é um tipo de golpe. Era o que o Dworkin dizia quando ele usava essa expressão, um tipo de golpe, a kind of coup, né? E aí, já entrando na pergunta da Vera, a minha pergunta é uma pergunta mais moral do que jurídica. Não é o campo da ciência política que me interessa, nem o campo do direito constitucional. A minha questão é moral, afinal de contas. Mas para mim, por ser moral, não é menos importante. Para mim, é mais importante do que todas as outras questões. Alguém como eu, como você, muitos de vocês, Vera, Kátia, Ronaldo, que se dedicam a estudar filosofia moral e filosofia do direito como filosofia moral, nas suas relações com a filosofia moral, para mim essa é a questão mais importante, é a questão teórica da minha vida. É como se constrói uma decisão moralmente justificada, moralmente responsável. Essa questão, ela é central, E aí, a minha resposta para você seria o seguinte: como que eu vejo a política? É a volta do debate entre o Hobbes e o Locke, entende? É questão, a política ela é ou não submetida. Nós estamos todos juntos, para o bem ou para o mal. E temos que, exatamente por isso, que temos que nos respeitar. Temos que respeitar os processos como vencedores e como perdedores. Então, a ideia é exatamente essa. Olha, vem cá, não vale tudo na política, porque senão, e aí essa questão na filosofia e na teoria política é antiga, senão a política se transforma na guerra. O que diferencia a política da guerra é justamente a subordinação a alguns princípios que formam uma espécie de consenso de fundo. E aí, eu acho que um impeachment sem crime de responsabilidade, um impeachment com desprezo ao conteúdo, um impeachment baseado numa mera racionalização. Eu vou lembrar o seguinte, cara, por mais que tenha um juízo político sobre se vai instaurar o processo de impeachment ou não, os julgadores, mesmo no parlamento, eles não têm direito a achar que a decisão deles é discricionária ali. Aí eu estou sendo Dworkiniano até o último fio de cabelo. Eu lembro do Dworkin respondendo ao Hart, a última página linda, eu até postei no Facebook, lá, um dos 10 livros que mudaram a minha vida. E aí o Dworkin fala assim: não diga para os julgadores que eles têm direito à discricionariedade, porque eles não têm. Não diga para eles isso. E eu não posso dizer, mas então o parlamento nunca vai poder fazer um impeachment legítimo? Bom, essa era a minha primeira afirmação desde o início. Eu acho muito improvável que haja um impeachment legítimo. Enfim, obrigado. Thomas, eu acho que tem tantos argumentos aí, né? Mas assim, eu concordo com você no sentido da responsabilidade moral, né? Principalmente advogada pelo Dworkin no Just for Hedgehogs. Eu acho que nós, como pessoas que se dedicam, né, à teoria do direito, a pensar, nós temos que buscar também justificativas morais, e não apenas de ordem política ou até mesmo jurídico-constitucional, né? Alguém mais deseja fazer alguma consideração? Se o Thomas estiver disposto para mais uma rodada breve. Dá para mais uma rodada, né? Uma rodada breve, se alguém Deixa eu fazer uma colocação aqui, deixa eu dar parabéns aí para minha mãe, que está fazendo 65 anos hoje.
e dedicar essa aula para ela. Ela está nos assistindo aí. É verdade, parabéns. Eunice, né? Não, Cristina. Cristina, parabéns, então, feliz aniversário. Vamos lá. Alguém quer se manifestar? Guilherme, né? Eu não estou vendo, porque eu nunca vejo. O Guilherme, o Cátia, eu vi ele levantando a mão. Ah, tá, o Guilherme. Guilherme. Boa noite, professor Thomas. Obrigada, filho. Obrigada mesmo. Ah, tá, de nada. Parabéns, dona Cristina. Obrigada. Esse é o meu orgulho. Calma, mãe, não me envergonha, não. Boa noite, professor Thomas. Foi um prazer ouvir esse verdadeiro pós-fácil aí em defesa da legalidade, né, que eu tive o prazer de participar da sessão de autógrafos lá na Academia Paulista de Direito, no dia 8 de março de 2018, acho que foi, né? Foi 2018. E foi um verdadeiro prazer ouvir esse pós-fácil aí. A minha pergunta é a seguinte: sob o ponto de vista da teoria do direito e talvez até dos desenhos institucionais, quais que nós poderíamos pensar as mudanças mais urgentes aí para o formato que o impeachment, os juízos políticos se apresentam no nosso sistema constitucional. Uhum. Eu penso aqui muito, teve esse desafio recente, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, para tecer algumas considerações a respeito, e ela se esquivou do debate, né? E, nesse sentido, eu questiono também se a gente, de algum modo, a gente não perdeu o timing, que a gente visualizou todos esses problemas em 2016 e, por outro lado, não foram articuladas respostas institucionais de imediato, né? Eu estou na cabeça aquele filme do Bergman, A Hora do Lobo, em que ele diz que um minuto de tempo é um espaço imenso na realidade, né? Então, de que forma que a gente não deixou aí o trem da história passar em relação a esse tema? Se a gente já não poderia ter tido alguma resposta mais imediata. Obrigado. Eu que te agradeço. Miguel? Mig. Legal, vamos lá. Bom, primeiro, prazer, Thomas, revê-lo, escutá-lo é sempre uma alegria. Eu gosto da sua animação, da sua consistência. E, puxa, você vem se dedicando há muito tempo sobre impeachment, de modo que é muito legal ver um debate, uma fala, um debate qualificado como esse. Um prazer. Em segundo lugar, parabéns, dona Cristina. Você tem um filhão que pode morrer de orgulho mesmo, viu? A gente também morre. É muito legal poder estar aqui com ele. Thomas, eu queria fazer duas perguntas um pouco mais normativas sobre o impeachment e que trazem à tona alguns problemas em relação ao impeachment, ao que foi o impeachment da Dilma, em relação ao que decidiu o Supremo. Uhum. Então, a gente tem o rito que o Supremo definiu, reproduzindo o rito do Collor, com todos os problemas que isso pode representar, e a possibilidade de ter um novo impeachment. A gente está discutindo aqui a legitimidade de um eventual impeachment contra o presidente Bolsonaro. Na decisão do Supremo, o Supremo, quando chancelou, endossou a reprodução do rito de impeachment do Collor, deixou de lado a caracterização jurídica do impeachment, porque deixou de exigir a tipificação do crime e deixou de exigir um momento adequado de exercício do contraditório. Quer dizer, foi proposto na DPF, que não teve procedência, que a defesa da presidente ou do presidente deveria se dar não quando do recebimento da denúncia pelo presidente da Câmara, mas quando fosse antes da apresentação do relatório da comissão especial.
Esse é um problema. Então, o problema do contraditório. Qual é o momento adequado do contraditório? Porque a gente está discutindo agora a legitimidade de um novo processo de impeachment. A gente vai reincidir naqueles apontamentos de inconstitucionalidade que tanto você defendeu que maculou o procedimento da Dilma. Esse é um ponto. Então, qual é o momento adequado do contraditório? Aonde está a caracterização do impeachment como um processo também jurídico? A tipificação específica do crime de responsabilidade, de forma analítica, e que não foi levado a sério, por exemplo, na Câmara, no rito que a gente tem, e que, se for aplicado, é o que deveria prevalecer. Ou seja, a gente vai repetir os déficits de garantias de direitos fundamentais de um acusado referentes ao contraditório e a tipificação jurídica do crime de responsabilidade? Tá. Eu acho que podemos... Mig, terminou? Eram essas duas minhas perguntas. Então, Obrigado, eu acho que nós Gabriela. podemos... Thomas, você responde e depois nós encerramos? Sim, vamos embora. Tá ótimo. Bom, Guilherme, a mudança mais urgente que tem que acontecer no Brasil é o governo Bolsonaro acabar. Enfim, brincadeiras à parte, é muito difícil você reformar um sistema, mesmo se ele estiver errado, no momento que a gente está vivendo hoje, né? Então, muitas das nossas opções ficaram reduzidas, né? Essa pergunta que você faz é a pergunta que eu venho tentando trabalhar junto com o Lucas, é o tema da tese de doutorado dele, né? E a gente está pensando junto nisso, né? Como deveria ser o nosso sistema. Você tem várias abordagens que você pode tentar fazer, né? Dependendo do grau do seu ceticismo. O meu ceticismo é muito grande. Eu fiquei até feliz hoje, porque eu vi uma pessoa que eu admiro e respeito muito, mais cética do que eu ainda, a Kátia. Consegui encontrar uma pessoa mais cética do que eu. Agora eu fui mencionada, eu preciso de uma réplica, Thomas. Sua? Na realidade, eu sou uma pessoa, o oposto do ceticismo, eu me obrigo a ele. Como? Eu não vi. Eu me obrigo ao ceticismo em algumas circunstâncias. Eu sou o oposto dele. Mas hoje você está... Sobre esse tema, você está tão cética quanto eu, talvez até mais. Né? Cética quanto à resposta. Porque o que me motivou a isso tudo e o que tem norteado as minhas conversas com o Lucas e com todo mundo, por onde eu falo sobre isso, é esse ceticismo, de achar que não dá, nunca vai ter um impeachment legítimo aqui, entende? Com esse nunca vai acontecer, tá? É esse ceticismo que... E aí o problema é o seguinte, se você chega a esse grau de ceticismo que eu tenho, você tem que pensar em reformas institucionais, em reformas do sistema político, profundas. E aí, dependendo do grau de ceticismo que você tenha, você vai propor uma resposta diferente. A minha tendência, nesse ponto aí o Lucas discorda um pouco de mim, a minha tendência era o seguinte, era acabar com a simulação, entende? É dizer o seguinte, não tem nada de jurídico no impeachment. Recall. Não um recall que você dá ao parlamento o poder dele virar e simplesmente dizer, olha, eu tiro o presidente quando eu quiser. Que se você der esse poder, não sobra nada do sistema presidencialista. Mas o problema de se você convocar um recall legislativo, com consulta popular, talvez. Pode ser. Você tem a mesma fonte que deu o mandato, está tirando. Poderia ser. Tá? Dissolver simplesmente o governo por uma decisão política. Eu até não teria problema se você dissesse, olha, 2/3 daqui a gente tira esse presidente e convoca uma eleição. Sem nenhuma punição acessória.
nenhuma justificativa moral para isso, nenhum crime de responsabilidade inventado. Você simplesmente tira e devolve o poder para que o povo seja chamado novamente. Essa poderia ser uma via. Uma outra via seria o seguinte: tá, nós vamos manter a exigência de responsabilização. Só vamos tirar o presidente se ele for condenado, culpado por alguma coisa, por um ato ilícito. Não quer chamar de crime, um ato ilícito. Tá, se é um ato ilícito, vai ter que ter um processo. E vai ter que ter um julgador minimamente independente. Eu acho que a nossa legislação ela é ambígua nisso, tá? Porque quando ela foi construída, ela dizia que a Câmara é um tribunal um juiz de pronúncia e o Senado é um juiz de julgamento. Era a mesma estrutura do júri. Por isso que tinha esse artigo 23, que dizia o seguinte: olha, o júri ele tem que ter independência. Tá? Então, agora, obviamente que o sistema partidário e a maneira como o Senado se comporta de uma maneira muito parecida com a Câmara. É a crítica que os alemães fazem ao nosso sistema político. Os alemães falam: olha, vem cá, o nosso Conselho dos Estados aqui tem os representantes dos estados indicados pelos governadores, tá? Que é a participação do Estado na formação da vontade federativa. E a gente não fala sobre todos os assuntos, a gente fala sobre os assuntos que interessam aos estados. Né? E não são os partidos que dominam a agenda do Conselho dos Estados na Alemanha, são os estados. Então, tem uma questão predominantemente federativa lá. Aqui não, aqui a Câmara se comporta, aqui o Senado se comporta como uma segunda Câmara, com menos pessoas e mais poder, mas faz tudo igualzinho. Tá? Minas, durante os 16 anos do governo do PT, Minas não teve nenhum senador que defendesse Minas, porque todos eram de oposição. Isso daí é culpa do partido, não é culpa de como o sistema funciona e como a prática foi se desenvolvendo, entende? Por isso, por exemplo, que os royalties da mineração sempre foram ridículos. E Minas sempre se lascou com isso. Entende? Quando veio a Lei Candir, foi muito fácil você tirar a galinha dos ovos de ouro de Minas e dizer o seguinte: eu vou isentar o ICMS sobre a exportação de minério. Pronto, acabou. Caiu tudo. Vale do Rio Doce não deixou nada. Deixou só lama, não deixou um centavo para o Minas. Porque você tirou. Todos os outros estados acharam que não ia ter problema, mas, enfim, voltando à questão, tá? Falar dessas questões federativas também. Nós perdemos o trem da história. Olha, sabe o que eu acho, Guilherme? Nós ainda estamos sofrendo as consequências do impeachment. Porque aquele impeachment não foi um julgamento, mesmo um julgamento político, aquele impeachment foi uma vingança. Foi uma vingança. O objetivo daquele impeachment foi uma vingança ali, a vingança do Aécio quando ele perdeu a eleição. Vocês vão colocar o Cunha lá. E o Cunha se vingou contra o processo dele, que foi aberto pela Dilma também. Então, ninguém... Não existe fato histórico mais evidente do que a maneira como duas pessoas leem o impeachment. A maneira como o Bolsonaro leu o impeachment e a maneira como o Temer leu o impeachment. Temer deu uma entrevista dizendo que foi um golpe. Ele tentando jogar a culpa no judiciário. Se o Gilmar Mendes não tivesse suspendido a nomeação do Lula, talvez a gente tivesse encontrado uma solução negociada e talvez o golpe não tivesse acontecido. Fim de citação do Michel Temer. E o outro cara que eu ia citar aqui, além do Michel Temer... Putz, cara, como é que eu fui me esquecer o segundo? Pelo amor de Deus, para de me ligar. Então, o primeiro foi o Michel Temer, que caracterizou como golpe. Me esqueci, cara. Me esqueci. Não vou lembrar. Mas... o segundo é o Bolsonaro. O segundo era o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro virou e falou lá: perderam em 64, perderam agora de novo. E depois da eleição ele repetiu de novo, uma semana antes de ser eleito. E mandou para a ponta da praia e quis torturar a Dilma na hora de dizer:
dedicando meu voto ao Ustra, terror de Dilma Rousseff. O que se perdeu ali? O que se perdeu naquele momento foi justamente o compromisso com a responsabilidade política, com a responsabilidade moral. Foi a ideia mas que coisa insistente, né? Eu não posso desligar aqui porque eu botei o meu celular conectado na internet, porque a luz caiu lá atrás. Se perdeu a ideia de que nós estamos tomando uma decisão baseada num princípio moral, que foi descumprido, e porque foi descumprido que eu estou tirando de mão sempre o poder. Então, dois testemunhos históricos ali, dos dois presidentes que sucederam, Temer chamando de golpe e Bolsonaro dizendo que estava fazendo de novo o que foi feito em 64, com requintes de crueldade. Então, esse testemunho é um testemunho muito importante, né? Então, nós não perdemos o nexo causal, o desdobramento dos fatos históricos não teve uma interrupção. Bolsonaro só foi eleito, provavelmente, por causa desse impeachment. Porque se instaurou, ou se criou um princípio contrário ao princípio da oposição leal. Entende? A minha impressão é essa. Se instituiu o princípio de que você pode derrubar por uma simples vontade, por mais brutal e cruel que ela seja. A pergunta do Miguel é uma pergunta muito técnica, né? Eu acho que a sua pergunta, eu acho que nós já conversamos sobre isso, eu nunca te dei uma resposta sobre ela, você já me fez essa pergunta uma vez e eu não te respondi. Eu acho que você está postulando mais do que eu. Você está postulando algo que está no limite do direito, pelas regras do processo. Porque o Brasil tem um desenho institucional que é impossível de fazer atender esse requisito de legitimidade que você está impondo. A questão é a seguinte: o presidente dos Estados Unidos ele é julgado no cargo. Ele tem o direito de continuar fazendo a política dele. Ele continua presidente enquanto ele está sob julgamento. O presidente no Brasil, a partir do momento em que o Senado aceita a denúncia, ele sai do cargo. Nenhum governo jamais voltará depois que ele saiu sob uma acusação de impeachment. Então, eu acho que é um argumento talvez juridicamente correto, mas só se você olhar ali o Black Letter Law, assim, sabe? O estrago já vai estar totalmente consumado. Então, se você está tentando... não adianta você acreditar que vai impor esse requisito de legitimidade na fase do julgamento final do Senado, porque ali o golpe já vai ter acontecido. Ou o cavalo de pau na política eleitoral, porque tem um problema no impeachment também, é o seguinte: para você conseguir uma maioria no Brasil, diante do fato do presidencialismo de coalizão, você tem que dar um cavalo de pau na política. Porque, senão, o impeachment nunca acontece. Sabe por que eu acho que o impeachment do Bolsonaro não vai acontecer? E aí não tem nada a ver com uma razão jurídica. É porque não existe um programa político alternativo. Porque o Mourão está alinhado com o Bolsonaro e sempre esteve. Ele não tem nada, o Mourão não tem nada a oferecer para o Centrão. Agora eu estou deixando de falar como filósofo moral e estou falando como que eu não sou, que é cientista político. Mas me parece tão evidente isso. Ele não tem nada a oferecer. Só vai acontecer um impeachment quando você tiver na válvula de escape um programa político alternativo, e nós não temos. O Mourão e o Bolsonaro são a mesma coisa. O Mourão talvez um pouco mais perfumado, mas tão golpista quanto, tão pouco comprometido com os princípios que me levam a crer que o impeachment nunca vai ser legítimo, quanto o Bolsonaro. Então, eu postulo um pouco mais do que você na fase da Câmara. Eu acho que a Câmara... Eu não chego ao ponto dos meus amigos da UFMG, Marcelo Catoni e Emílio Peluso,
que acreditam que o judiciário poderia fazer um juízo sobre a existência do requisito da justa causa no impeachment. Porque eu acho que o julgamento, que a primeira fase na Câmara existe justamente para isso, para verificar se tem ou não justa causa. E acho que o julgamento dela, certo ou errado, é final. Final. Se tem justa causa, aí você pode iniciar o processo penal. Não é assim que funciona a estrutura do processo penal? Então, essa analogia processual com o CPP a gente pode ter, na maneira como o sistema foi pensado. Tá? Agora, exatamente por isso, você tem que ter um instrumento de defesa mais robusto na fase da Câmara. Porque é um argumento consequencialista, mas não é um argumento instrumentalista. É um argumento consequencialista no seguinte sentido: a gente sabe, como dado fático que é relevante para o nosso julgamento, que é muito difícil qualquer governo se sustentar. Já houve a ruptura. No dia que a Dilma Rousseff desceu a rampa do Palácio do Planalto, o seu ministério, ali já houve a ruptura. Entende? Então, mas o processo estava começando ali, e aí, nesse momento, eu deveria ter todos os rigores do processo penal. Cara, não vai dar. Em nenhum lugar do mundo isso vai acontecer. E aí já é o meu... Eu já começo a falar menos como filósofo moral e mais como alguém que está pensando num sistema político, entende? Com um diagnóstico, não é da minha área, mas o diagnóstico da ciência política seria o seguinte: olha, ali já acabou o processo há muito tempo. Então, só reforço o meu ceticismo. Como sair desse ceticismo? Eu respondi ao Guilherme de soluções radicais, né? Criar um júri constitucional, fazer um recall, chamar uma eleição. Tem outras propostas menos radicais, de mexer no sistema de incentivos. Tá? Por exemplo, alguns propõem que você tiraria o vice da ordem de sucessão, você não deixaria o vice suceder o presidente da República, de modo que você tiraria os incentivos para o vice ficar trabalhando por trás ali, tentando negociar com o Centrão um governo paralelo. Tem outras soluções que eu não vou me lembrar aqui de cabeça, mas que correm. Mas é tudo experimentalismo, né? A gente não tem nenhuma certeza do que poderia dar certo ou do que não pode dar. Enfim, os tempos são ruins e acho que nós não temos condições de moralidade política para discutir um sistema melhor do que esse. Porque, com todas as críticas que você possa fazer à Constituição de 88, a ideologia que está no poder é uma ideologia que não é contra a Constituição de 88, que é contra o constitucionalismo, que é contra a ideia de que o governo tem que se submeter a uma Constituição. Nesse contexto, a gente tem que ficar com as regras que a gente tem e rezar para esse governo acabar logo. Bom, é isso. Muito obrigado pela participação e pela atenção de vocês. Thomas, muito obrigada. Eu vou dar 1 minuto de considerações. Eu acho que é um debate muito rico, um debate que apenas começa, mas eu não gostaria de encerrar sem dizer que, voltando ao que a Vera falou, será que é uma discussão de legitimidade a que deve se colocar nesse momento? Porque, assim, até que ponto a responsabilidade moral de sustentação desse governo não é muitíssimo mais violada do que a sua manutenção ou a quebra de uma legitimidade democrática? Talvez a responsabilidade moral aqui, no sentido aretiano, seja algo que nos deveria motivar quando a gente procura essas soluções. Estou aqui num experimentalismo também, apenas algo que me veio à cabeça quando você falou. Mas, antes de mais nada, eu quero dizer que eu concordo em gênero, número e grau. Para mim, é uma questão de desenho institucional. E também é uma questão de não acreditar que o parlamento hoje detém a legitimidade para fazer o impeachment e muito menos alterar a ordem constitucional. Com esse parlamento, com esse sistema de representação, eu acho que mexer nas regras do jogo pode ser muito perigoso. Então, vamos ficar com as regras do jogo e torcer que o jogo acabe logo. Mas eu tenho uma diferença. Eu acho que, dependendo do andar da carruagem, pode ser interessante, sim, para o sistema colocar alguém mais perfumado.
do que deixar que o Bolsonaro continue. Mas isso é uma questão de um jogo político que está por ser definido, né? Então, eu queria agradecer muitíssimo ao Thomas, é sempre bom te ver, sempre bom estar com você. Parabéns, dona Cristina, pelo seu filho, que além de um teórico, é um amigo muito querido. Obrigada a todas, Concordo todos. com você, Kátia. Muito obrigada. Feliz aniversário mais uma vez. Eu só queria lembrar, então, como eu sempre faço, a semana que vem, diferentemente do que vem acontecendo até agora, não teremos o nosso webinar de Teoria do Direito às terças-feiras. Semana que vem, na terça-feira, dia 30, acontece a consulta para a eleição do setor de ciências jurídicas, a direção do setor de ciências jurídicas. Já aproveito aqui para fazer uma homenagem à Vera, né, que está organizando comigo esse seminário, dizer que, Vera, 4 anos tendo você na direção, não obstante o professor Sérgio Stout seja candidato único, então será o nosso próximo diretor, não obstante todo o meu carinho, todo o meu respeito, toda a minha admiração pelo professor Sérgio Stout, eu digo que fará falta a pessoa da Vera na direção da Faculdade de Direito, essa que foi a nossa primeira mulher a ocupar o cargo de diretora na nossa centenária faculdade, mas continuaremos juntas em todos os empreendimentos. Então, há uma semana antes da Vera passar, ainda que num primeiro momento, né, através do processo de consulta, esse bastão, eu já digo que eu acredito que fale não apenas por mim, mas por todos nós os SECONs e amigos, né? Foram muito bons esses 4 anos, deixaram uma marca impressa, não apenas de competência, mas de afetividade. E antes que eu comece a chorar, antes do momento necessário da posse, né? Então, vamos só dizer que terça-feira que vem não teremos webinar por conta da consulta, mas na quarta, dia 1º de julho, às 11 horas, teremos um evento do SECONS, transmitido para os portadores do e-mail institucional da FPR, com o professor John Ackerman. Então, dia 1º de julho, às 11 horas. No dia 7 de julho, eu vou colocar tudo isso por e-mail, só estou antecipando, o professor Alexander Tsesis, debatendo o direito à liberdade de expressão mais uma vez. E no dia 14 de julho, a professora Chantal Mouffe, será de manhã, daí às 11 horas da manhã, falando sobre the populist moment, que eu acho que é uma discussão mais do que urgente. Então, Thomas, muitíssimo obrigada. Vera, quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer a Kátia pela parceria como chefe de departamento, que tem sido, né? Eu vou deixar de ser diretora, mas ela não vai deixar de ser chefe de departamento. Por pouco tempo. Eu queria agradecer a parceria, assim como a Kátia, outros chefes de departamento que foram absolutamente parceiros, né? Mas eu sei que se não fosse a Kátia e alguns outros, não teria sido para mim uma gestão e uma direção, não vou dizer tranquila, porque nunca é tranquila, mas não teria chegado a termo da maneira equilibrada e legal que chegou, né? Eu cumpri com sobra, acho que essa missão. Claro que quando a gente faz um flashback, tem momentos que são especiais por razões bacanas, tem outros que são especiais porque doeram muito, mas certamente quando a gente tem esse comprometimento que a gente tem, esse vínculo, esse afeto por esse lugar onde a gente se constitui, não só profissionalmente, mas como pessoa, deixar a direção dar um nozinho na garganta. Mas eu tenho certeza que o Sérgio, que vai assumir, uma pessoa também, uma pessoa talhadíssima para isso.
é uma outra geração, a gente tem que saber passar o bastão, tem que apostar nos novos, nas novas ideias, nos novos desafios. E é isso, queria agradecer imensamente a Kátia, de público, dizer que não fosse ela lá à frente do bravo Departamento de Direito Privado, talvez a gente não tivesse tido a tranquilidade para enfrentar as tormentas aí que são dadas. O Thomas sabe disso, ele está nisso também, lá na UFMG. Então é isso. Um beijo a todos aí e vamos que vamos. Vamos que vamos. Acho que ainda vou chorar muito nessa passagem de bastão, né, da Vera para a próxima direção. Thomas, brigadíssimo. Você quer falar, Thomas? Deixa eu falar também, quero sim. Pô, como é que eu posso? Eu tenho a honra de ser, provavelmente, o último convidado da Faculdade de Direito da UFPR na gestão de uma das grandes cabeças do Brasil, que é a Vera. Como é que eu não vou falar? Primeiro, eu vou dizer que eu estou me sentindo o Paralamas do Sucesso, em 85, abrindo para o Queen, no Rock in Rio, entendeu? Chantal Mouffe falar depois de mim aqui, cara, que isso? Assim, é como se fosse, sei lá, é a atração nacional, assim, o Paralamas do Sucesso, todo mundo esperando o Fred Mercury. Valeu, é uma grande honra vocês me colocarem nesse lugar, que só pode agregar ainda mais a nossa parceria, a confiança que vocês têm em mim, né, para estar nesse momento aqui. E dizer isso, que é uma honra também estar aqui no momento em que a Vera está saindo. Foi uma gestão maravilhosa, uma gestão que atravessou um momento muito difícil no país, na cidade de Curitiba, né? E a gente esteve junto, eu sofrendo junto. Eu tenho um profundo orgulho de ser amigo de vocês, e a nossa parceria cada dia maior. Eu espero que a gente continue junto e supere essas dificuldades, que a sua gestão foi uma gestão histórica e que elevou a nossa disciplina, né? A nossa disciplina como teoria do direito, filosofia, o direito constitucional, ela manteve num nível de reflexão que precisa ser feito, tendo em vista os riscos que o nosso país está sofrendo. Obrigado por vocês serem quem vocês são. Kátia, Vera, são pessoas que moram no meu coração sempre, e é um grande prazer estar aqui com vocês nesse momento aí, nessa despedida do cargo, mas a nossa parceria vai seguir. Não, tá? Muitos anos ainda. Muitos anos, pessoal, enquanto a gente tiver força. Com certeza. Pessoal, grande beijo. Até a semana que vem. Beijão. Obrigadíssimo, Até Thomas. Obrigadão. Tchau, gente. Até mais. Beijo.